Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio dessa primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E esse episódio é um episódio especial. Ele foi gravado a partir de uma live que eu fiz essa semana com um grande colega meu, Vitor Camacho, que eu vou deixar os contatos dele aqui embaixo também, das redes sociais, para quem tiver interesse. Ele hoje trabalha comigo, trabalha muito na parte de RPA, mas ele também trabalha na passagem de conhecimento, né, em desenvolver pessoas assim como eu. Então, quem tiver interesse em acompanhar e se desenvolver também, segue ele aqui nas redes sociais. E esse episódio eu falo sobre inteligência emocional e eu dou um briefing sobre os 4 pilares da inteligência emocional: a autoconsciência, a autogestão, empatia e habilidade social, e como eles podem te ajudar na sua carreira e também na sua vida pessoal. Então vamos lá e depois vocês deixem um comentário dizendo o que vocês acharam. Um abraço. Bom dia, pessoal. E é muito bom poder participar dessa live. É realmente a primeira live da minha vida. Então, se por acaso tiver algum percalço no meio do caminho, como por exemplo o celular escorregando, é normal, criança entrando pela porta, é tranquilo. Mas obrigado aí por ter me chamado e tenho certeza que esse sentimento é recíproco. Eu também admiro muito o trabalho que você está fazendo. Eu acho que é importantíssimo a gente ajudar as pessoas a se desenvolverem, seja no âmbito técnico, no âmbito comportamental ou até no espiritual. Hoje a gente tem um gap muito grande de pessoas que querem contribuir sem necessariamente ter aquele reconhecimento de volta, né? Então acho que o trabalho que a gente está fazendo é muito importante. E para começar, hoje vou falar sobre inteligência emocional. Vou dar um briefing, né, que é um tema muito amplo, então vou falar um pouquinho sobre inteligência emocional e a gente vai contextualizar aí no como isso influencia, por exemplo, o seu trabalho. Primeiro ponto é que geralmente as pessoas confundem, né, quando eu pergunto o que é uma emoção. Geralmente a pessoa fala, emoção é tudo aquilo que a gente sente. E na verdade, isso não é necessariamente uma verdade. Se você pisar num prego, você sente. Se alguém te der um beliscão, você sente. Mas isso não é uma emoção. Então, o que efetivamente é uma emoção? E aí, para poder explicar melhor, eu vou dar um cenário até que eu já ouvi e eu gosto muito, que é do Pedro Calabres, e ele contextualiza a emoção da seguinte maneira. Imagina que você está nas suas férias, tranquilo, no mar, aquele mar azul, caribenho, tranquilo, nadando. Então, naquele momento, você está num estado de paz, de plenitude, de tranquilidade. E, de repente, você vê um vulto de uma sombra passando debaixo d'água. E, naquele momento, você tem um pensamento. É um tubarão. E aquele pensamento, ele vai te trazer uma série de reações no seu corpo. Você vai começar a suar frio, você vai ficar nervoso, você vai dar uma descarga de adrenalina no seu corpo. Para quê? Para que você consiga fazer 2 ações, ou atacar ou fugir. Então, geralmente, a emoção está atrelada a essas 2 ações. São ações essenciais nossas, que vêm lá dos nossos antepassados, onde, quando a gente vivia na caverna, o básico para a sobrevivência era você ou atacar ou conseguir fugir, dependendo do tipo de animal que tivesse. Se fosse um animal muito grande, você acabava fugindo. E aí, isso tudo, você vai levar mais sangue para os seus membros superiores ou inferiores, superiores se você for atacar, inferiores se for fugir. E tudo isso acontece no seu corpo em menos de 1 segundo, em meio segundo. E fome voluntária, né? Exatamente. Nós não temos controle nenhum sobre isso. Você não fala, deixa eu ficar calmo que esse tubarão não vai me atacar. Vou ficar tranquilo. Você não tem controle sobre a emoção. Então, um ponto importante da questão é que ela sempre vem através de um pensamento. Isso é uma coisa que anote aí no papelzinho, se você tiver com um caderno. Toda emoção ela nasce de um pensamento. É isso aí, importante. E esse pensamento, primeiramente, ele pode ser do seu passado, e aí essa emoção
pode te trazer felicidade, pode te trazer medo, pode te trazer tristeza. Por isso que tem muitas pessoas que estão sofrendo de depressão hoje em dia, porque elas trazem as emoções do passado, que são coisas que já passaram e que não efetivamente são realidade no dia de hoje, só que o nosso cérebro não consegue distinguir isso. A mesma coisa acontece para o futuro. Se você traz um pensamento de alguma coisa que possa vir a acontecer no futuro eu posso perder o emprego, eu posso me separar, posso ser assaltado, pode acontecer alguma coisa com meus filhos. Isso também te traz uma emoção, seja ela de raiva, de felicidade, de tristeza, e essa emoção vai te levar a um comportamento. Então, a emoção, o nosso cérebro, como ele é um componente biocomputacional, ele tem várias programações. E as emoções são exatamente esses tipos de programação. Nós temos 4 emoções básicas. É a felicidade, a tristeza, o medo e a surpresa, né, que andam juntos, as percepções são muito parecidas, e a raiva ou nojo, que também são dois que andam juntos. E o conjunto dessas emoções, basicamente, ele traz todos os comportamentos que nós podemos ter. Então, agora que a gente já contextualizou o que é uma emoção... Me fez lembrar aquele filme Divertidamente, né? Esse filme é perfeito, porque ele apresenta ali de forma bem lúdica, principalmente para as crianças e para os pais também, que tem que ter essa atenção. Para os adultos, principalmente. Exatamente. Apresenta de forma bem lúdica as emoções da forma como elas realmente são e como elas são encadeadas. Você vê que em muitos momentos do filme, ela está lembrando do passado para trazer uma emoção ativa. Que tem até aquelas pérolas das emoções, né? Vai formando os pensamentos marcados pelas emoções, né? Exatamente. Então, como é que funciona o nosso fluxo de acordo com esse pensamento? Primeiro vem um pensamento. Esse pensamento pode ser do passado, do presente, do futuro, não importa. O nosso cérebro ele não consegue distinguir a temporalidade. Então a emoção ela vem independente se foi uma coisa que aconteceu e é um fato, se é uma coisa que vai acontecer ou pode não acontecer, então é uma elucubração, é simplesmente você está especulando sobre o que pode acontecer e sobre o que efetivamente está acontecendo nesse momento. Baseado nesse pensamento vem a emoção, que vai te trazer toda essa carga de neurotransmissores, de neurohormônios no seu organismo. Se for alguma coisa de tristeza e medo, vai injetar cortisol, que vai te deixar tenso, vai te deixar estressado, vai te deixar ansioso. Se for uma coisa de alegria, talvez dê uma descarga de dopamina. Então, isso vai te fazer sentir de uma determinada maneira e você, através dessa emoção, vai ter um comportamento. Esse comportamento, ele pode ser positivo, se você tiver uma emoção como alegria, se você tiver até uma emoção como raiva, ele pode ser positivo, dependendo do momento. Você vê os jogadores de futebol, o próprio Cristiano Ronaldo fala que o momento que ele tem mais atitude é quando ele está sendo vaiado pelo time oposto. Então o que acontece? Aquilo dali dá uma raiva para ele, e essa raiva, pelo fato dele ter um controle, uma inteligência emocional maior, faz com que ele trabalhe melhor, com que ele jogue melhor. Então, essa emoção, ela vai te trazer um comportamento que te leva a ações, jogar melhor, tentar mais, arriscar mais, ou até mesmo, se for um caso de sobrevivência, atacar ou fugir, que te leva a resultados. Os resultados são resultados, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Então, por que é importante a gente entender sobre as nossas emoções? Porque se nós temos emoções constantemente eu estou com medo, constantemente eu estou com raiva, constantemente eu estou feliz, é uma coisa positiva também. Essas emoções vão levar a comportamentos que de forma repetida se transformam em hábitos. O nosso cérebro ele tem um componente que é o gânglio basal e ele é responsável por criar os hábitos. Então imagina, por exemplo, para contextualizar um hábito, imagina que você tem um campo de futebol e ele está com a grama na altura boa de campo de futebol. Quem joga futebol sabe que é mais ou menos entre 4 dedos e 3 dedos. E imagina que você passa uma vez por aquele campo de um lado para o outro.
Você vai olhar para trás e você não vai ver nada. Você não vai ver o caminho por onde você passou. Mas se você faz isso de forma repetida, 10, 20, 30 vezes, depois de um tempo você vai ver que isso deixa marcas. E essas marcas são registradas como comportamentos no nosso cérebro. São novas ligações sinápticas que vão criando para que esse comportamento se transforme em um hábito. E o hábito gasta menos energia, ele se torna uma coisa quase que automática. Então, para aquelas pessoas que têm síndrome de vítima, que se colocam numa posição muito aquém do mundo, elas acabam criando emoções de tristeza e elas acabam criando o hábito de serem pessoas tristes, de terem comportamentos de pessoas tristes, até questões físicas, de andar com a cabeça para baixo, de se achar pior do que os outros, de não se achar bom o suficiente para a família que tem, para o trabalho que tem. Isso desencadeia uma série de fatores. Então, por isso que a emoção é tão relevante nos dias de hoje. E ela já vem sendo falada há algum tempo. O ponto principal é que a maioria das empresas, faculdades, colégios não tem trabalho nesse sentido. Elas não treinam as pessoas para lidarem com as emoções que vão acontecer. E desde criança, a gente acaba se espelhando no que a gente vai vendo. Então, você imagina se eu tenho um pai ou uma mãe que são agressivos, que têm muita raiva, e eu começo a espelhar esse comportamento como criança. E eu vou crescer sendo uma pessoa que tem raiva. Então isso é muito importante, você entender o contexto. E onde é que entra as características da inteligência emocional? A inteligência emocional ela tem vamos dizer que são 4 pilares principais. Tá? O primeiro pilar é o pilar da autoconsciência. O que é a autoconsciência? Temos 4 pilares dentro de um dos pilares dos 4 pilares. Exatamente. 4 é um número bom, eu gosto. Eu gosto de todos os números pares, então vamos lá. E aí, esses 4 pilares, eles têm o objetivo de te trazer de um estado de inaptidão emocional, ou seja, você passa pela emoção sem saber necessariamente o que ela te traz, a um cenário onde você se torna uma pessoa que não apenas conhece suas emoções, que você tem consciência do seu processo emocional, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, inteligência emocional não é controlar a emoção. Você nunca vai controlar uma emoção. Ela é uma coisa totalmente fora do seu controle. Então, a inteligência emocional é consciência do seu processo emocional para que você tenha gatilhos, e aí a programação neurolinguística ajuda muito com isso, mas para que você tenha gatilhos, para que no momento em que você perceba que você está mudando o seu comportamento, que você está mudando o seu pensamento, que tem algum gatilho te levando a uma emoção que não é desejada, você corte. Então, vou passar por cada um dos pilares e vou dar alguns exemplos. A autoconsciência ela é uma forma, é o primeiro pilar. É a forma de você perceber como as emoções acontecem no seu organismo. Então, qual é a melhor maneira de fazer isso? Botar no papel. E às vezes você vai fazer isso de forma pós-mortem. Hoje eu tive uma reunião e eu estourei na reunião. Eu gritei, eu xinguei, e aí, depois eu pensei, cara, não era para ter acontecido isso. Então no final da reunião, ou quando você estiver de uma maneira mais calma, anota o que aconteceu que te levou a esse cenário, que te levou a essa emoção de raiva. E aí você vai começar a anotar. Pode legal falar. Que isso que você está falando, eu li nesse livro aqui, ó. Como Vencer o Jogo da Vida. Como Vencer o Ele Jogo tem da uma Vida. atividade que justamente ele fala isso, para você se perceber você pegar o dia inteiro e toda vez que você agir de alguma forma negativa, você escrever como você deveria ter agido de forma positiva. Exatamente. O primeiro lado é o lado da consciência. Então você escrever, e às vezes a gente acaba colocando vários empecilhos. Não, eu preciso ter um aplicativo que me ajude a controlar a emoção. Não, eu preciso ter uma agenda só para... Não, é um caderno simples e você vai simplesmente anotar como você se sentiu e o que te fez sentir dessa forma. Então o primeiro lado é o lado da consciência, é entender o que aconteceu com você. O segundo pilar é o pilar do autogerenciamento. Ou seja, uma vez que você já percebe o que acontece com você, você pode começar a trabalhar para mudar esse comportamento. E é exatamente o que você falou. Legal,
eu tive raiva. Mas o que eu deveria ter tido? Eu deveria ter tido mais autocontrole, eu deveria ter me adaptado ao ambiente que estava agressivo, eu deveria ter cortado a reunião. E muitas vezes, principalmente quando a emoção é raiva, o ideal é que você corte, porque ela acaba contaminando as pessoas que estão por ali. E aí quem já fez estudos sobre análise transacional sabe que os nossos comportamentos modelam o comportamento dos que estão no nosso contexto. Então, o ideal é, se eu estou sentindo raiva, se eu estou percebendo que eu estou indo para um momento de raiva, fala assim, pessoal, vamos dar uma pausa, que 10 minutinhos para a gente beber uma água, a gente volta e a gente continua essa conversa. E esses 10 minutinhos vão ser suficientes para que o controle emocional, o controle daquela raiva venha e você consiga dar continuidade à reunião de forma mais simples. E aí tem um ponto bem importante nessa questão do autocontrole, que o autocontrole ele é como se fosse uma bateria. Então, ao longo do dia, a bateria do celular, se eu não botar para carregar, no final do dia ela vai estar bem baixinha. E geralmente no final do dia é quando as pessoas estão querendo marcar reuniões, as pessoas estão querendo conversar com a esposa, ou a esposa conversar com o marido, fazer dieta. Por que é tão difícil fazer dieta no final do dia? Porque no final do dia o seu autocontrole já foi gasto durante todo o dia. Então é aquele momento que é mais fácil você falar, não, eu mereço comer esse chocolatinho, eu mereço essa recompensa. Então, o autocontrole é algo que você também tem que ter consciência. Como é que eu estou em relação às minhas emoções? Eu estou conseguindo controlar? Porque se eu não estou, talvez eu tenha que mudar as ações que eu teria que fazer, os eventos que eu teria daqui pela frente, para amanhã de manhã. Eventualmente, se a minha esposa quer conversar quer fazer uma DR durante a noite e você está cansado, já passou um dia tendo seu autocontrole, isso com certeza vai sair em briga. Então, de forma consciente, você fala assim, poxa amor, eu entendo que você quer conversar, eu estou muito cansado e eu acho que é super importante essa conversa. E por achar que é importante, eu prefiro que a gente faça amanhã de manhã. Então você não está falando que você não vai conversar com ela. Você simplesmente está falando que naquele momento não é o momento ideal. E você já dá uma nova data. Amanhã de manhã. Então, dessa forma, você vai acordar melhor e vai conversar de maneira melhor, evitando uma briga. Então esse autocontrole e essa autoconsciência são muito importantes para isso. E para você começar a entender e também planejar como você quer se comportar. Na PNL, a gente tem alguns trabalhos, e uma das formas é criar modelos mentais de como você deveria se comportar, fazendo repetições. PNL é programação neurolinguística, né? Isso aí, programação neurolinguística. Ela ensina, de forma bem resumida mesmo, ela ensina você a entender como o seu cérebro funciona, como um mecanismo biocomputacional, e como você reprograma ele para que você trabalhe questões como, por exemplo, dores do passado, comportamentos que você quer mudar. Então, de forma bem simplista mesmo, se tiver alguém aí que conhece PNL, por favor, me desculpa por estar falando de forma bem simplista, mas é isso. Essa definição é legal, principalmente para nós que somos provindos da tecnologia, ouvir que o nosso cérebro é uma ferramenta, uma máquina biocomputacional para a gente estar tecnologia. E é muito poderosa, vou te falar. É a mais poderosa que tem, porque ela modela sociedades. Então, ela é bem poderosa mesmo. E aí, o ponto é, se a gente tem um mecanismo que nos ajude a ter a consciência, a entender o processo emocional, a mapear o que está acontecendo, como é que eu posso tentar mudar o meu comportamento diante dessa emoção? Porque eu sei que a minha emoção vai me levar a um comportamento. Mas como é que eu mudo esse comportamento? E aí, uma dica simples da PNL faça drills, faça repetições. Então, na sua cabeça, imagine aquela reunião e imagine como você gostaria de ter se comportado. E aí você começa a fazer repetições disso e no momento em que você vivenciar aquele cenário, você já vai estar pronto. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não sabe que aquela repetição mental é verdadeira ou falsa. Então, para ele, aquele é um comportamento verdadeiro. E aí, depois de um tempo, você começa a entender que quando tiver aquela emoção, naquele cenário, você deve se comportar daquele jeito. E aí, quando você estiver numa reunião dessa, você vai estar pronto. E eu estou dando o exemplo da reunião porque é uma coisa do nosso contexto empresarial. Mas isso vale para tudo.
vale até para ir à academia. Então, ter consciência sobre a sua emoção e ter uma forma de programar o que você gostaria é fundamental. Fundamental no dia de hoje, fundamental no trabalho, na vida pessoal. Então, esse é o segundo pilar. Então, os 2 primeiros pilares, eles são muito focados no eu. Vocês devem ter reparado que eu tenho consciência de o que são os meus gatilhos emocionais, de como eu me comporto, de o que me traz essa emoção. O segundo pilar é como eu me autogerencio, como eu controlo o meu comportamento, o meu gatilho emocional, como eu me adapto ao ambiente, como eu oriento o meu pensamento, minha emoção para o resultado que eu quero, de forma que eu tenha uma perspectiva positiva. Desculpa. Então esses primeiros 2 pilares são voltados para o eu. E aí a gente vai para os próximos 2 pilares, que aí é voltado para o outro. O primeiro pilar é o pilar da consciência social. Terceiro, né? O primeiro dos outros. Ele é voltado para a consciência social. Por quê? A gente acaba entendendo como são os nossos processos emocionais, mas nós somos seres sociais. Nós precisamos viver em congruência social. Nós gostamos de fazer parte de grupos, de equipes, de uma sociedade. A gente, inclusive, está aqui hoje por isso, porque a gente passou de uma vida individual para uma vida social. E as sociedades cresceram e a gente passou a conseguir conviver com isso, a ter benefícios da sociedade. Então nós somos seres sociais. E saber como lidar de forma individual não garante que a gente vai saber lidar com os outros. Então não adianta eu ter inteligência emocional para mim, mas quando alguém está num processo emocional de raiva, de tristeza, de medo, o problema é teu, ado, cada um no seu quadrado. Então o terceiro pilar é a consciência social. O que ela traz? Ela traz a empatia. Então passe a entender que os problemas que você tem, todo mundo pode ter. Entenda o que leva as pessoas a estar nessa situação. Então, se você está com um colega de trabalho, e aí isso às vezes acontece e a gente julga muito. O cara tem chegado atrasado, 5 dias da semana ele chegou atrasado. O primeiro pensamento é, esse cara daí não quer nada com nada, hein? O cara tá problema. Faltou 2 dias essa semana. Esse cara é brabo. E se você for conversar com ele e entender efetivamente o que aconteceu, ele pode falar assim, poxa, cara, minha filha tá doente, eu não consegui me concentrar, e aí, eu tinha deixado na minha sogra, mas, minha sogra acabou ficando doente também, eu tive que levar ela no hospital. Se você tem empatia pelo problema do outro, pela situação que ele tá passando, e aí eu tô falando empatia a uma pessoa, ou vamos falar de consciência organizacional, ao que está acontecendo com uma equipe. Às vezes uma equipe pode estar com uma série de emoções controversas, e isso acontece muito quando você está montando uma equipe, e vamos lembrar do cenário lá do nosso querido cliente, que vocês estavam num momento controverso, inclusive com o cliente. E essas coisas mudaram quando? Quando vocês passaram a olhar como um time só, quando vocês tiveram empatia um pelos outros. Então isso muda bastante. Então esse terceiro pilar, ele está totalmente relacionado à empatia. E como é que você pode ter empatia? Empatia é muito difícil, cara. Essa é a parte mais difícil. É só você ouvir. Ouvir sem julgar. Ouve, se coloque no lugar do outro, sem julgar, que você vai começar a ter empatia. E às vezes só ouvir é o suficiente para que a pessoa já te veja, inclusive, de uma forma diferente. E a empatia, ela está totalmente, intimamente ligada a uma coisa chamada reciprocidade. Quanto mais empatia você tem, mais recíproco isso é. E aí a gente tem que pensar que o outro também pode ter julgamentos em relação a gente. E às vezes essa falta de comunicação, a falta de se colocar no lugar dele, desconecta. Quando você começa a conversar mais, a ouvir mais e ter mais relação com o próximo, ter mais empatia por ele, você gera também uma conexão, uma reciprocidade e melhora o relacionamento. Então, a gente se percebe melhor pela ótica do outro, né? Exatamente. Às vezes nós mesmos
criamos uma imagem, uma percepção nossa que é totalmente desconectada com a percepção dos outros em relação a nós. Então é uma outra forma de você realmente perceber como está sendo percebido pelo outro. Exatamente. Na faculdade eu passei por isso. Quando eu entrei na faculdade eu tinha cabelo comprido até o ombro, aí eu usava cabelo preso e tal. Imagina. E tinha tinha um rapaz que era super punk rock total. E aí, o primeiro dia ele olhou pra mim, ele tinha ódio de mim. Não abriu uma palavra comigo, mas já tinha ódio. E eu olhei pra ele e já pensei assim, ih, babaquinha, punk rock e tal, aqueles caras que se acham. E aí a gente foi obrigado a fazer um trabalho juntos. E eu descobri que a gente era muito, 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 muito parecido. E foi meu melhor amigo até o final da faculdade. Então, às vezes, a gente julga a pessoa simplesmente pelo olhar, pelas nossas experiências anteriores. E isso é uma das coisas... O aspecto seu de percepção, o aspecto visual, físico, é um aspecto tão, dos menores para se perceber a realidade de uma pessoa. Exatamente. E a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes a gente julga o livro pela capa e pelas nossas experiências anteriores. E a gente deixa de conhecer uma pessoa que poderia agregar muito à sua vida. Então o terceiro pilar é esse da consciência social. Então nós já passamos pelo eu me conheço, eu me gerencio, eu conheço o próximo. Então o que está faltando? Eu ajudar o próximo a se gerenciar. E é aí que a gente entra no pilar de gestão de relacionamento. O que é essa gestão de relacionamento? Já que você entendeu o próximo, tente de forma idônea, positiva, influenciar ele, tente trabalhar como um gestor de conflito. Se você percebe que essa pessoa está passando por um momento difícil, trabalhe para que ela entenda isso, para que ela também tenha inteligência emocional. Tente fazer com que essa pessoa trabalhe mais em equipe, tente ser um coach, um mentor dessa pessoa. E muitas vezes, simplesmente você começar a fazer isso, vai te colocar numa posição que você vai ser visto como liderança. Olha que coisa, né? O fato de você se preocupar com o outro faz com que o outro te veja como um líder, como alguém que mostra um caminho, entendeu? Que está junto com você ali. Então essa é a característica de liderança da nossa atualidade, né? Exatamente. O modelo de chefia antigo já era. As empresas mesmo já não incentivam e já começam a evitar que exista esse tipo de comportamento no corporativo. Exatamente. Aí fazendo um apêndice aqui para falar um pouco sobre essa questão da liderança, o gerenciamento ele vem mudando por isso. O gerenciamento 1.0 ele era focado no comando e controle. Eu falo, você faz. Acho que foi o Henry Ford que falou assim, eu contratei você para fazer e não para pensar. Então, o pensamento era esse. Nós somos simplesmente engrenagens de um processo maior e que podem ser trocados a qualquer momento. No gerenciamento 2.0, esse conceito mudou, que é o conceito da liderança servidora, que surgiu até lá. Quem já leu o Monge Executivo sabe que ele fala um pouco sobre esse conceito, que é o líder, ele está ali para servir as pessoas, para poder ajudar com que elas se desenvolvam. Mas ele continua com o papel de liderança, ou seja, ainda existe uma hierarquia nesse processo. Por mais que ele esteja ali, ele ainda é política comando, subordinado e líder. E o gerenciamento 3.0 que surgiu, ele já muda isso. Ele trabalha onde cada um tem que ser autogerenciável, tem que entender suas responsabilidades, tem que ser autorresponsável, tem que saber quais são as restrições do seu trabalho. Então ele tem características de transformar aquela pessoa que estava como um subordinado e alguém que recebia direções para uma pessoa que direciona. E onde não existe mais a necessidade de um líder para falar o caminho. Todo mundo tem que ter essa capacidade. E esse é o caminho que a gente está seguindo hoje em dia. E além disso, como a gente tem essa característica de horizontalização, o líder que tinha aquele papel de servir o time, ele passa a ser um coach, um mentor. Então, nessa característica, o que ele faz? Ele desenvolve as pessoas para que elas tenham mais autoconsciência, para que elas tenham mais autocontrole, para que elas tenham autogerenciamento, para que elas se tornem protagonistas do processo como um todo e deixa de ficar aquilo, o time, o líder, o diretor, o presidente, a estratégia vem top-down e aí tem ruído quando se desce essa estratégia.
Então a inteligência emocional entra nesse cenário também, porque no gerenciamento novo, as pessoas têm que ter inteligência emocional para lidar com essas novas situações que elas vão passar. Pois é. Então tem total relação. Chegar a esse novo patamar, né? A tendência é criar esse movimento para que as pessoas, as sociedades cheguem a um novo patamar e dali continuem evoluindo, né? Sempre tem essa questão de evolução. Exatamente. Então, assim, aqui eu falei da inteligência emocional e os principais pilares dela, como eles se contextualizam, como eles estão interligados. Então a gente primeiro trabalha o eu, para depois trabalhar os outros. Lembrando que o eu você tem controle, os outros não. Então, por mais que você tenha empatia, por mais que você queira transformar o outro, não depende exclusivamente de você. Você pode ser um agente de ação, mas a ação efetiva e a mudança tem que ser do outro. Ele tem que querer. Então, nós não podemos também nos frustrar caso a outra pessoa não consiga desenvolver essa inteligência emocional, não consiga trabalhar nessa questão comportamental dela, dos pensamentos, dos sentimentos. Às vezes tem questões que vão muito além do que você está vendo ali, que são dores do passado e que só trabalhando com um psicólogo e às vezes até com um psicanalista, que eles vão conseguir lidar com essas dores, lidar com esses pensamentos. Então a gente também tem que entender que o trabalho de um coach, de uma pessoa que vai estar atuando como mentor, ele pode não dar o resultado que se espera, porque isso não depende exclusivamente de você. Então tinha tudo isso para falar, sobrou aí tempo, então deixa aberto aí se você quiser trazer algum ponto para a gente conversar aqui sobre inteligência emocional. A gente, é legal essa visão de 4 pilares, né? Que dá uma organizada no nosso pensamento, né? Uhum. Uma coisa que eu ia te perguntar aqui sobre... sobre essa percepção, né, da relação dos nossos comportamentos, das nossas propriedades internas. Né? Uhum. Esses 4 pilares que eu trouxe, os 4 pilares para a sua carreira de sucesso, tem muito a ver com isso. Uhum. E é legal essa sua percepção de conexão entre esses 4 pilares, né? Beleza, vamos melhorar um pilar, vamos... Tem um chiado aqui no nosso... Deve ser um eco. Não, deu um chiado aqui. A gente... Na minha live tem acontecido umas coisas loucas assim, tá? Uhum. Eu acho que pode ser retorno do seu microfone. Pode ser o barulho também aqui da rua, porque no teu eu tô ouvindo aí um barulho campestre, passarinhos. Aqui tá passando o ônibus que eu moro em frente ao ponto de ônibus. Pode ser. E aí, perceber essa conexão entre os pilares internos é muito importante. E a gente falou um pouco sobre isso hoje, né? Uhum. Porque o pensamento que leva a ter uma emoção, que leva a uma ação. Então, o seu interior moldando o seu exterior. Exatamente. Queria que você tentasse mostrar um pouco mais sobre qual seria a relação do emocional com o espiritual que tratamos na semana passada e qual vai ser a ligação direta do emocional com o intelectual, o intelectual, o mental, o pensamento que vamos tratar na semana seguinte. Tá, então vou tentar fazer uma conexão aqui. E aí, seguindo esse conceito que a gente falou de que o pensamento leva a emoção, que leva a comportamento, que leva a ações e resultados. O pensamento, ele tem... Vamos começar pela nossa vida. A nossa vida tem vários pilares. E tem o pilar espiritual, tem o pilar emocional, tem o pilar de inteligência, tem o pilar familiar. Então, ela tem diversos pilares. E eles são intimamente ligados. Então, não adianta você estar bem num pilar em detrimento de outros. E aí, quando a gente fala de pensamento, o pensamento ele é engatilhado por todos os pilares. E ele também pode ser engatilhado de forma positiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, de espiritualidade, e aí não está ligado à religiosidade necessariamente, mas está ligado aos seus pensamentos, a como você lida com o todo, de forma holística, com o mundo. Como eu lido? Se eu sou uma pessoa que tem mais autoconsciência, eu gosto de meditar,
ou eu gosto da natureza, de ter um contato com a natureza, ou eu tenho uma religiosidade, ou eu gosto de ir para a igreja, de orar, de ter aquele momento de introspecção, de pensamento, de tirar o foco no que está acontecendo nos meus problemas e colocar o foco na gratidão, tudo isso vai influenciar o meu pensamento. A meditação, ela vai influenciar para acalmar os seus pensamentos, principalmente para quem tem síndrome do pensamento acelerado, que está aqui, mas está pensando, daqui a uma hora eu tenho que estar fazendo isso. Então ela diminui a distância de ondas de pensamento que você tem, e aí isso faz com que você tenha uma calma maior, e até com que o teu corpo, tendo essa tranquilidade, diminua a quantidade de batimentos, diminua a descarga de adrenalina. A adrenalina, como eu falei, que vem por conta da emoção, ela faz uma descarga no seu corpo, e ela é tipo cíclica, né? Quando você está com muita adrenalina no seu corpo, o seu coração acelera, e você começa a ter pensamentos que vão te levar à sobrevivência. Então, por exemplo, quem tem transtorno de ansiedade generalizada acaba tendo taquicardia, acaba tendo pensamentos de desgraça, de que alguma coisa ruim vai acontecer, e aí esses pensamentos levam a emoções que descarregam mais adrenalina, que levam a novos pensamentos, que trazem emoções. Então isso é cíclico. E você vê, o pensamento, ele pode ser engatilhado por diversas coisas. Vamos botar um cenário real para a gente conseguir pensar aqui. Se eu tenho um problema familiar, meu pai está doente, vou dar o meu exemplo, meu pai está doente, e eu preciso lidar com isso. Eu tenho diversas coisas que me ajudam. Eu faço meditação, que está trabalhando a minha mente, eu converso muito, inclusive eu tenho psicóloga, porque eu preciso também. Quem fala, coach, você precisa de psicólogo? Preciso. Precisa de coach? Preciso também. Eu também sou um ser humano. Por mais que eu tenha autoconsciência, em alguns momentos eu preciso de uma pessoa, uma terceira pessoa olhando para mim, porque ela vai ter uma visão diferente. Então eu tenho psicóloga, eu tenho coach, eu também trabalho dessa maneira, e eu também trabalho no meu lado físico. Eu faço, vou à minha academia, eu faço o meu remo, que também está ligado à minha espiritualidade, porque eu adoro estar em contato com a natureza, com o mar. Então, tudo isso está relacionado. E isso modela os nossos comportamentos. Por quê? Se eu deixo essas emoções me causarem, por exemplo, tristeza, essa tristeza ela vai diminuir a minha motivação, que é o que me motiva a agir. Isso vai diminuir a minha produtividade, vai fazer com que os meus relacionamentos de trabalho fiquem impactados. Então tudo isso tem relação. Você vê, eu fui do pensamento ao físico, voltei do físico ao pensamento. Não tem como dizer, você tem que trabalhar só ao lado de pensamento, que aí dali para frente tudo vai funcionar. Tá tudo interligado. Se você tem algum problema com a sua esposa, isso também vai estar atrelado à sua emoção, que vai te impactar no seu trabalho. Por isso que a gente tem que entender que somos seres humanos, estamos conectados pelas emoções e temos que ter empatia. Não adianta simplesmente eu ter o meu lado, eu sei que eu estou bem. E a nossa vida, graças a Deus, ela é um ecocardiograma, ela tem altos e baixos. Porque se em algum momento ela estiver reta, estiver sem mudança, pode ter certeza que você morreu. Então, a nossa vida tem altos e baixos. E é importante que a gente saiba lidar nesses picos e vales. Não para tentar evitar que eles aconteçam, mas que a gente tenha consciência e resiliência para voltar mais rápido ao seu estado normal. Porque os momentos de altos e baixos, eles vão acontecer, não estão no nosso controle. Então, se a gente for pensar no que tange a nossa vida, nós temos 3, imagina um círculo dividido por 3, uma pizza aí com 3 fatias. Uma delas somos nós, a outra fatia são os outros. E a outra fatia é o ecossistema, é o contexto, é tudo aquilo que permeia a gente. Então a gente só tem controle sobre 1/3 da nossa vida. Não dá para querer administrar tudo, não dá para querer prever tudo. E cada vez que a gente tenta prever tudo, a gente está ativando a ansiedade, que traz pensamentos sobre coisas que não são fatos, não são realidades, e esses pensamentos nos trazem emoções, tristeza, medo, raiva, que levam a comportamentos. Então eu estou moldando meus comportamentos de hoje com fatos que não existem, com fatos que eu estou especulando. Por isso que é muito importante você ter essa consciência.
Não sei se eu consegui. Eu falei tanto, mas eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, respondeu sim. Era exatamente essa percepção que eu gostaria de trazer mesmo. E, cara, já estamos em 50 minutos na nossa live. Vamos entrar nos nossos finalmente. E como essa proposta dos 4 pilares, eu sempre trago com a ideia de, além de ter o conhecimento, né, de trazer o conteúdo, os textos, a live, vídeos, eu trago propostas de atividades diárias que a gente possa realizar para poder justamente melhorar esses 4 pilares emocionais, né? Uhum. Então, o que você nos sugeriria de atividades simples, né? Eu sempre trago, por exemplo, falamos aí sobre essa relação do pensamento, emoção e coisas que você faz. Fiquei feliz, porque muitas dessas coisas que você falou eu trouxe como proposta de atividade na semana do espiritual. Legal. Que foram atividades como silêncio, meditação, música, ativação da manhã, né, da pessoa já começar amanhã, tem um pouco a ver com a emoção também, então começar amanhã já o seu interior de forma positiva. Café espiritual para você aproveitar o seu momento da manhã para poder ter um contato com o seu Criador, com o ser superior, e praticar gratidão também fez parte da nossa atividade. Então, o que você sugeriria? Tudo que você falou já é espetacular, mas vamos pensar nos pilares da inteligência emocional. Na autoconsciência, a gente tem que começar a entender como é que estão os nossos processos. Então, anotar o que está acontecendo é uma ação simples que vai te ajudar bastante nesse sentido. O autocontrole tem várias coisas que podem ajudar. Uma delas, para começar, eu acho que é importantíssimo você trabalhar na respiração. A respiração, ela desacelera o seu batimento e ela, assim como uma prece, assim como uma meditação, ela vai te trazer consciência do estado presente. Então, o que eu faria? Começaria com 5 minutos, todo dia de manhã, cada um vai ver o que é melhor. Então, por exemplo, para mim, eu gosto muito de meditação guiada. Eu boto o fone de ouvido, boto uma meditação guiada, comecei com 5 minutos, agora já tenho 10 minutos. Então, boto uma meditação guiada e ela é muito focada na respiração. Para quem não tem nenhum aplicativo ou não sabe onde encontrar, isso é fácil, qualquer replicador, esses Deezer, Spotify, eles têm. Mas, basicamente, no WhatsApp eu sugeri um vídeo no YouTube com uma proposta de meditação guiada. Mas a questão da respiração, a gente não focou nessa questão. Talvez seja dar um passo a mais nessa tarefa da meditação, entre o silêncio e a meditação ali, a gente incluir essa questão da respiração. Mas a respiração não é uma coisa de momento, né? Por exemplo, as propostas que eu fiz até agora foram assim, faça na parte da manhã para você começar seu dia. Já essa que você está trazendo para a gente, esteja preparado a qualquer momento do dia para ter que parar, meditar e respirar para poder recobrar o seu emocional. Mas independente disso, se você fizer pela manhã, já vai te auxiliar a ter um dia mais leve, um dia mais tranquilo, a ter mais consciência. Então, a respiração, por que a respiração é importante? Porque ela é um medidor de como está o teu organismo. Então, se você está respirando muito rápido, é porque ou você está com raiva, ou você está ansioso, está com algum medo. Então, reparou que ele está ligado também às emoções? Se você está com uma respiração mais apática, eventualmente você pode estar triste. Ou se você está com uma respiração mais acelerada, você pode estar feliz também. Então, você, tendo consciência da sua respiração, você vai trabalhando para equalizar essa respiração. E quando você equaliza, você vem para o momento presente. Por quê? Porque você está consciente da sua respiração. Respiração é uma coisa que a gente não faz de forma consciente. É uma coisa automática. Então, quando você tem que botar na consciência, você vem para o momento presente. A mesma coisa, por exemplo, se você escova o dente com a mão direita, tenta escovar com a mão esquerda. Você vai perceber que escovar o dente é uma coisa automática, pô. Você não pensa sobre escovar o dente. Eu faço isso. Certo. Mas quando você faz com a mão esquerda, você faz consciente. Você tá ali, porque você não tem aquele hábito de fazer aquilo. Então, quando você foca na tua respiração,
você está vindo para o momento presente e está tirando todos os pensamentos que são do passado, do futuro, do teu presente, e está vindo para o momento atual. E isso vai te trazer uma consciência muito grande para que você trabalhe no que você está sentindo naquele momento. Então, a autoconsciência e autogerenciamento eu daria essas 2 dicas. No resto, consciência social, eu acho que o mais importante é o que a nossa avó falava. Nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca, não foi à toa. Então, aprenda a ouvir, presta atenção no que os outros estão falando, e atenção plena é aquela onde você não está no celular, é uma escutativa, é olhando para a pessoa, é criando conexão, é tendo rapport. As pessoas se conectam muito mais com as pessoas que elas se identificam. Então, se você é uma pessoa que fica o tempo todo vendo mensagem no celular, fica o tempo todo trabalhando, chega alguém do seu lado, você nem olha para a pessoa, você fica lá no teclado, papapá, a pessoa vai falando, você nem olha para ela. Isso desconecta. Conexão é olhar no olho, é prestar atenção. Então, para que você tenha empatia, de forma simples, quando você estiver falando com alguém, quando você estiver ouvindo alguém, esteja presente. E estar presente é olhar para a pessoa, estar na direção da pessoa, não é estar fisicamente presente. O Mindfulness vai muito além disso, mas esse é só um conceito muito básico de estar presente para a pessoa. Empatia mesmo, como você falou, empatia e exatamente. Isso aí, tem que anotar. E na questão de relacionamento, eu acho que todos nós temos que pensar sempre em melhoria contínua da nossa vida, nos desenvolver, entender como nós podemos ajudar o outro. Tem muita gente que tem conhecimentos, que tem aptidões, que tem a capacidade de ajudar o outro, mas não ajuda porque tem medo de ser julgado, porque acha que se eu passar o meu conhecimento para o outro, ele vai tomar o meu lugar. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte: conhecimento é algo que quanto mais você divide, mais ele se multiplica. A gente tem que estar mais próximo do outro. A gente tem que aproveitar todas as nossas aptidões para ajudar e não para reter aquele conhecimento. Porque quando você retém o conhecimento, você está impedindo que o mundo tenha tudo de bom que você tem. Então você está guardando. Peraí, deixa eu anotar. Ó, na live anterior, o Edinho tá aí, ó. O amigo meu que participou com a gente aqui, ó. Eu falei com ele, cara, me vê uma frase que a gente falou, me vê uma frase pra gente postar essa frase como a frase da live. A gente ficou pensando, o celular queimou, acabou que não saiu. Repete essa frase aí, cara. Agora, pô, você vai ter que voltar na live pra lembrar o que eu falei. Mas basicamente, quando você retém o conhecimento, você está impedindo que o mundo veja tudo de bom que você tem. Que as outras pessoas possam aproveitar o teu conhecimento e até multiplicar. E eu acho que quando a gente faz isso, é mais do que um egoísmo. Eu acho que a gente realmente não está pensando em sociedade. A gente está querendo simplesmente ser melhor do que os outros. Quando a gente tem que pensar que a gente tem que ser melhor do que nós mesmos a cada dia. A gente tem que se comparar com a gente, porque quando a gente se compara com o outro, sempre vai ter alguém que está muito pior do que a gente e sempre vai ter alguém que vai estar muito melhor que a gente. Então, ou a gente vai ficar extremamente frustrado, ou a gente vai ficar extremamente soberbo. Então, acho que a gente tem que se comparar e falar, beleza, o que eu evoluí nesse último ano? O que eu melhorei? Isso que eu acho que é o mais importante. Então, essas são pequenas dicas aí, dicas do Bruno. E foi legal que... eu acabei citando o Edinho, que participou com a gente semana passada, e eu fico falando para ele isso, que ele tem um conhecimento que ele retém muito, né? Acabou de tomar um vazar aí na orelha. Então... mas é de uma forma positiva. A gente tem que sempre pensar que a gente tem que multiplicar o que a gente aprende e tem que continuar aprendendo o tempo todo. O aprendizado sem aplicação, sem multiplicação, não serve de nada. Se eu li 100 livros e não fiz nada com isso, não passei nenhum conhecimento desse para ninguém, eu li 100 livros. Só. Não, nada mais do que isso. Então, voltando aqui nos comentários, o Silas Moraes, companheiro aí de desenvolvimento de negócios, cara super... Além de ter uma empatia, uma reciprocidade entre eu e ele, a gente está desenvolvendo negócios online, então a gente tem uma sinergia muito boa.
Ele falou aí, ó, no meio da live, ele comentou, né? Pensamento modela o comportamento, e comportamento modela seus hábitos e atitudes. É isso aí. E aqui no final ele até colocou aqui, ó, o Bruno tem infoproduto, que saiu super bem nessa primeira live. Ó, tá a caminho. Daqui a pouco aparece por aí. tô treinando minhas redes sociais por enquanto. Mas fala um pouco do que você já está fazendo, né? Você tem lá o seu... Eu tenho... Você publica bastante conteúdo no LinkedIn e tem o seu podcast. Isso aí, tem um podcast nos principais agregadores aí, Spoilers da Vida, pode procurar. E tem o meu site, brunobr.com.br, que também tem os conteúdos, os artigos lá, e redireciona para o podcast, para conteúdos que eu posto no LinkedIn. E minha ideia é agora colocar cada vez mais conteúdos e fechar a estrutura de um produto mais para frente, um produto focado no desenvolvimento pessoal de ponta a ponta, desde a questão comportamental, dos pensamentos, de inteligência emocional, de conhecer o seu cérebro, a trabalhar na programação e a trabalhar com objetivos, porque não adianta, é o que eu falei, não adianta você conhecer seu cérebro, saber como ele funciona, mas não ter, beleza, o que eu faço com isso? A gente tem que ter objetivos, desafios na nossa vida, senão a gente não tem propósito. E não um propósito naquela forma lúdica que todo mundo hoje em dia fala, é uma coisa que eu preciso, é aquela coisa que muda o mundo. Não, às vezes a gente tem que ter propósitos de curto prazo que movimentem a gente a sair da inércia. E, obviamente, a gente tem que ter uma razão de estar aqui nesse mundo. Essa razão, ela pode, inclusive, mudar. Por isso que a gente não pode ter esse pensamento de o meu propósito é único, eu vou fechar e eu levo 3 anos para definir um propósito, aí quando eu chego lá nos 3 anos, mudou a minha vida, eu já não quero aquele propósito. Exatamente. O mundo VUCA, tem lá o artigo sobre isso. Esse artigo tá muito bom. E eu falo muito sobre isso também, né? Você se perceber como um ser existente no mundo real, sair daquele seu mundo que você cria na sua cabeça e viver no mundo real. A gente falou muito sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você curtiu o podcast, deixa aqui embaixo seu comentário. E não se esqueça de compartilhar. A gente se vê no próximo episódio semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.